vivo. E vocês que estão aqui, calma que a gente já vai começar. Segura aí, aguenta a ansiedade. A ansiedade é nossa, gente, estar aqui com o Eduardo Christian, né, João? Olha isso. É uma oportunidade, né? Não é todo dia que a gente encontra essa figura. Estou emocionado mesmo, verdade. Obrigado. Muito, verdade. Eu estou muito feliz de te reencontrar. Que legal, hein? Quantos anos você tá no Juruáia? Faz quase 20 anos. Isso tudo? É. Eu fiquei tentando lembrar a data. Foi com os meninos de Paraíso que você foi pra lá, não foi pelo Sebrae, né? Não, foi com os Eu meninos de estava Paraíso. achando que era o Sebrae. Teve alguém que acho que era satânico. Beleza, gente. Vamos começar? Bora começar? Nós temos gente aí já, né? Nossa, a hora que vocês quiserem, tá bom? Tem. Bom dia, Eduardo Christian, famoso Eduardo Christian. Que prazer estar aqui com você, sentado ao seu lado. E prazer ainda maior de fazer algumas perguntas e te ouvir. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com você, minha amiga de tantos anos. Nem vamos falar quanto tempo. Nem vamos falar, vocês vão somar com a nossa idade, vai ficar bem. Gente, eu sou Rosana Marques, da empresa Ouse Use, do grupo Ouse Use de Juruáia. E de verdade, é realmente aquilo que a gente pensa e sonha e acontece, é estar aqui. E quem que é Eduardo Christian? Ele é da empresa Costurando Sucesso, depois eu vou pedir para ele apresentar também, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que eu já sei dele. Um profissional que tem uma experiência no setor de confecções, contribuindo ativamente para o crescimento e inovação das empresas. Ele se destaca, tá um bam mesmo das confecções, né, Eduardo? Tem uma visão estratégica, um compromisso muito grande em fortalecer. Ele fala a língua das empresas, das confecções, do chão de fábrica. E quantas pessoas se identificam com você e te seguem e comentam com você. Que bacana, Eduardo. Mas quem é você? Vamos lá. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Eduardo Christian. Eu vim do mercado, né? Eu vou falar assim, eu me criei no meio do mercado de confecção, assim como a parte de todos os confeccionistas que começaram partindo de uma necessidade. Né? Eu vim para o Brás em 2007, quando eu cheguei aqui com a expectativa de querer criar alguma coisa aqui, que eu acho que é o sonho, né? Vou para o Brás, que lá vai grande, lá vende muito, e não é assim. Né? Não é porque você ia estar no Brás, isso falando naquela época. E aí quando eu cheguei eu acabei me frustrando, porque deu tudo errado. E aí eu fiz, do que deu tudo errado, eu fiz dar certo. Eu entendi que eu falei, cara, eu preciso aprender, eu vim para cá para fazer uma marca, ter uma confecção, não sei o que tem, e deu tudo errado naquele primeiro momento, porque eu não tinha conhecimento. Né? Eu achei que só o fato de estar no Brás estava tudo resolvido, e não é assim. E aí eu fui trabalhar em algumas fábricas como funcionário. Eu comecei como auxiliar de porte, ajudante geral, né? Olha isso, gente, ajudante geral, virei infestador, cortador. Aí nessa fábrica tinha 2 turnos, no segundo turno eu fui trabalhar na estamparia e lá eu fui aprender toda a parte de estampa, desde pigmentação, gravatela, marcação e tudo mais. E aí eu fiquei um período nessa fábrica, depois eu fui para a área de acabamento. Na área de acabamento eu aprendi também toda a parte ali do acabamento, desde receber peça, conferência, arrematar, passar, dobrar, embalar, coordenar a equipe. Depois eu fui para a área de cronometria, a área de cronometrar tempo de costura. Ali eu comecei a entender muito sobre o processo produtivo e fiquei durante 2 anos e meio nessa fábrica. Entrei como auxiliar de corte, em 2 anos e meio me tornei gerente dela. Saí dessa fábrica, fui para uma outra fábrica onde eu já entrei assumindo não só a parte de produção, mas também a parte do comercial e também aprendi muita coisa na área comercial. Saí dessa fábrica, fui trabalhar como representante comercial, só que já tendo uma visão de produção muito grande. E aí você fala, pô, mas em tão pouco tempo você aprendeu tanta coisa? Calma, a minha cabeça quando eu comecei a trabalhar era aprender. Não era assim, eu vou fazer isso daqui porque é o que estão me pagando. Não, eu era sedento por aprender como eu sou até hoje. E ali eu estou resumindo bem a história. E ali, nesse momento, aprendi a área de desenvolvimento de produto, aprendi a área de produção, e aí chega um momento que o Eduardo vira e fala, não, agora eu não estou pronto, mas vou começar a minha marca. E aí eu comecei, como eu estava falando assim, pela necessidade. Comecei como camelô, feirinha da madrugada,
Então eu corria, desenhava, comprava Tudo isso, tecido, Eduardo? eu Tudo mesmo isso? modelava, eu levava para a facção, eu buscava e eu tinha que estar na feirinha 00:30, porque os ônibus começavam a chegar e naquela época eu não tinha banca, eu vendia na porta do ônibus quando os ônibus chegavam, até o dia que me colocaram para fora, aí eu fui vender na rua, aí na rua eu fazia praticamente a mesma coisa, eu ia para a porta dos estacionamentos, aonde paravam os ônibus da Gadote, e ficava ali oferecendo para o pessoal que descia. Então era aquilo. Essa é a sorte, né? Essa é a sorte. Porque tem muita sorte, é o que a gente estava comentando. O que é a sorte, né? O que é a sorte? É. E aí eu falo, a sorte é quando preparação encontra oportunidade. Né? E eu vim me preparando para encontrar a sorte. Oportunidade, né? E ali, então aí eu fui começando, só que eu não conseguia sair daquilo, porque é um ciclo vicioso. Né? Você corre, trabalha de manhã e é o eu empreendedor, você faz tudo, você corre atrás de tudo, abraça tudo e trabalha à noite, não tem vida e assim vai, até o ponto que eu comecei a criar um pouco de maturidade e falar, não, se eu continuar assim não vai dar certo. E ali foi onde eu falei assim, pô, eu vou desenvolver uma coleção, eu desenvolvi uma coleção de produtos que eu acreditava que daria muito certo e eu saí buscando pessoas que quisessem acreditar no meu sonho. Produtos de moda. De moda, masculina na época, moda masculina. E eu fiz uma coleção, junto com um amigo meu que ele tinha uma fábrica e ele me cedeu o espaço da fábrica dele para eu poder modelar, cortar, bordar, estampar, fazer tudo lá dentro. E eu saí pedindo para as pessoas, ó, quem quer ser meu sócio? Quem quer ser meu sócio? E não sei o que, tal, Hoje tal. essa galera deve estar atrás de você. Todos eles. Todos eles atrás de você. Né? E ali eu fui, e na verdade eu não queria um sócio, eu queria alguém que me ajudasse no começo a comprar tecido, porque eu não tinha empresa aberta, não tinha CNPJ, e eu não tinha nem como fazer isso na época. Eu precisava de braço, entendeu? Não era só, eu não fui pedir dinheiro para ninguém, sabe o que eu pedia? Tecido. Eu falava, cara, compra o tecido, deixa eu produzir, compra o tecido. Tanto é que eu busquei muitas fábricas de tecido na época, e era até engraçado que eu chegava com uma sacola assim, com todo o meu mostruário, e eu ia lá, mostrava essas minhas peças, todo mundo achava lindo, mas o que você quer? Eu falei assim, então, eu estou precisando de tecido, eu quero falar, tá, você compra o tecido, eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, eu quero que alguém, tipo, você me entra de sócio, você me dá o tecido, eu fabrico e tal, não, cara, eu vendo o tecido, você quer comprar, compra, não quer, tchau. E fui nisso até o dia que uma amiga minha, aqui do Brás, ela trabalhava como vendedora numa fábrica de tecido, ela falou, me dá seu mostruário que eu vou levar e vou mostrar para o meu patrão. Aí ela levou, falou, passou uns 10 dias, eu já desesperado, cadê meu mostruário, né? Tipo, ai meu Deus do céu, cadê minhas amostras? Era o que eu tinha, né? E nessa época, o que eu fazia para viver, nesse período, eu vendia desenvolvimento de produto, né? Nesse meio tempo, eu desenhava um monte de marca aqui do Brás. E por isso que eu tinha o olhar de saber qual era o produto que dava certo, o que não dava, o que vendia, o que não vendia. Passou esses 10 dias, ela me ligou e falou, olha, ele quer conversar com você. Quando eu fui lá, era um chinês, né? Eu cheguei lá e o chinês não falava muito bem o português, as peças estavam todas em cima da mesa dele, ele virou e falou assim, você que fazer esse loupa? Aí eu que fiz esse loupa. Ele falou, você entender confecção? Eu falei, eu entendo tudo de confecção. Ele virou e falou, você querer ser minha sócia? Olha isso. Aí eu falei, aí eu falei, claro, eu quero ser seu sócio. Ele falou, aí ele falou, então minha sócia. Ele falou, só não tem dinheiro. Tecido pode pegar o que quiser, dinheiro não tem. Eu falei, não, mas eu não preciso de dinheiro, eu preciso do tecido. E ali nasceu a marca, e desse momento em diante, a gente, pra você ter uma ideia, em menos de um ano... Você fez uma marca, então? Fizemos uma marca, tá aqui, ó, tatuada no chama? meu braço, Black West, tatuada na minha cabeça. Gente... eu falo assim, ó, tanto que eu acreditava, né, acreditava tanto no meu sonho, e ali nós começamos. Então, começamos uma empresa do zero, aonde em menos de um ano a gente saiu de uma produção ali, que a minha primeira produção foram 3.000 peças, a gente chegou primeiro ano a 70 mil peças mês, segundo ano 150 mil peças mês. Com 3 anos de marca, nós já tínhamos 7 lojas próprias, 32 franquias e mais de 1.500 pontos de venda. Uau. 3 anos de empresa. Chegamos a ter mais de 350 colaboradores, CLT, né, fora toda a parte ali de terceirizados e tudo mais. Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo, aqui no Brás, tudo no Brás. Né, então, foi uma jornada, uma trajetória, então assim... Vocês chamam ele o rei do Brás. Bom Retiro. Que assim, a minha trajetória foi conhecer todas as etapas, né? Desde como é ser funcionário, passando por todos os processos de uma confecção,
ser um microempreendedor como um camelô, ser um gestor de uma grande empresa que faturava milhões e tinha centenas de colaboradores. Então eu passei todos os processos de uma confecção, né? Então eu não vim de uma confecção que funcionava, tudo mais. Inclusive passando por todas essas etapas, enfrentando todos os desafios, enfrentando a questão que eu falo, sociedade é um casamento, né? É um casamento, é uma relação de casamento, e na minha sociedade era uma coisa assim, era 90-10, ele tinha 90% e eu 10%, só que a responsabilidade do negócio era 100% minha. A responsabilidade era 100% minha, eu era a cara da marca, eu era a alma da marca, e, enfim. E provavelmente recebia cobrança em cima desse 10%. Nossa Senhora! Absurdo, né? Absurdo. Então, eu fiz um breve resumo, né? Que hoje, quando as pessoas olham e falam, o Eduardo, pô, o cara... Olha como que que sorte. Que sorte, é o embaixador, é o cara tal. Não, foi assim, foi muita relação, e hoje não é diferente. Né? Porque todo novo negócio é um novo desafio, ele tem seus riscos, suas oportunidades, e é sobre isso que a gente quer falar. Como que a marca está? Eu saí da marca em 2021, Entendeu? E é até engraçado, e até falando sobre isso, que muitas pessoas que não sabem, né, falam, pô, mas você é o cara fodão da confecção, e eu estava falando, sociedade é um casamento. A minha relação com ele já estava muito desgastada, muito desgastada. Eu já tinha o projeto da Costurando Sucesso, e que ele nasceu em 2019, mas ainda nem estava começando. Em 2020 que eu comecei para valer com Costurando Sucesso, e ali dentro dessa relação sociedade que já vinha muito desgastada, nós sentamos e falou, cara, ou você compra a minha parte ou a sua. Como ele tinha 90% do negócio, eu falei, não, você compra meus 10%. Né? Eu saí da empresa com muita dor no coração, porque era o meu bebê, era meu... A marca é um filho. Né? É um filho. E saí naquele momento, em 2022, um ano depois ele encerrou a marca. E assim, faliu? Não, ele é dono de uma das maiores empresas de tecido hoje aqui de São Paulo, não é nem do Brasil, é de São Paulo. Ele é um cara muito próspero, eu também sou uma pessoa que me tornei muito próspero, então e é engraçado, nós ficamos mais de 2 anos sem nos falar, sem nos ver e sem nos falar. E nós voltamos a nos falar esse ano. Olha que bacana. Nós voltamos porque, como eu disse, era um relacionamento, cara, sociedade é casamento, terminou a relação, existia uma mágoa. Tem que dar esse tempo, tinha que ter esse tempo. E é engraçado que quando nós nos reencontramos e sentamos para tomar um café e rever a nossa história e ver aonde estamos hoje, ele, o dono de uma das maiores empresas de malha de São Paulo, eu me tornei uma pessoa pública e um embaixador das confecções. E nós dois chegamos à conclusão, se nós não tivéssemos passado por tudo que passamos, nós não estaríamos sentados aqui agora falando do nosso sucesso. Talvez nós estaríamos falando do fracasso e não falando do sucesso. Então, nada é por acaso. Então ele falou, a Black West para você foi o trampolim para levar você aonde você está hoje. E ele falou, e a Black West para mim foi o que me ensinou todos os desafios que os meus clientes enfrentam. Por isso que eu vendo tanto, porque eu entendo a dor hoje do meu cliente. E aí esse momento dessa maturidade, e acabamos, reatamos a nossa amizade, né, num formato diferente, porque hoje nós realmente nos tornamos verdadeiros amigos, e quando éramos sócios não éramos tão amigos como somos hoje. E na vida é isso, a resiliência, né? Você passar por cima de muitas coisas, em prol de um bem comum, de um bem pessoal, e a vida que segue, né, Eduardo? Sim. Isso se chama maturidade. Eduardo, obrigado de aceitar o convite de estar aqui no nosso podcast Use Podcast. A gente gosta de pessoas de energia, de pessoas bacanas assim. E, gente, embaixador das confecções, esse é o título dele. E quando eu fiz o convite, eu sei que ia estar num momento super apertado, está no MBA. Quantas pessoas, Eduardo? 1.570. 1.500 pessoas, 300 pessoas na fila de espera. Olha que orgulho, gente. E ele arrumou esse tempinho, agora de manhã, para estar aqui com a gente. Ainda me respondeu assim, foi super acessível, super simpático, como sempre. E falou assim, Rosana, Juruáia fez parte da minha trajetória. E fez mesmo. Que bom ter você aqui no nosso evento. E eu sempre querendo vir. Falei, esse ano deu certo, eu vou, vai o pessoal de Juruáia. E a gente é muito feliz. Ele falou, então vamos arrumar um jeito de manhã para fazer esse podcast. Obrigada mesmo, Eduardo. Nossa,
De verdade, valeu demais. Eu que agradeço. Estamos aqui com o João também, da Multimáquinas, né, João? E aí, pessoal, todo mundo aí? Isso Você aí. está dando para ver o João, né? Ele é gestor técnico da Multimáquina, uma empresa de Juruáia, há 19 anos, não é, Isso, João? graças a Deus, bastante tempo. Obrigado, viu? Eu que E agradeço. com o João estamos aqui juntos, Isso né? aí. Outro admirador do Eduardo. Bastante, também, né? já sigo ele faz tempo, estudo com ele, é isso aí. Eduardo, agora vamos falar um pouquinho da nossa Juruáia. Você sabe que eu sou muito Vamos. bairrista, você me conheceu, me conhece, sabe tanto que eu sou bairrista, tanto que eu penso na minha empresa como a minha história, se mistura com Osiús, Rosana e Sim. Juruáia, né? É um legado que eu tenho. E até que já vi aqui o convite para você votar em Juruáia, a gente precisa... Faço questão de reatar os laços. Exatamente, é isso que a gente quer, você presente, você nos dando força. Você sabe que Juruáia é um exemplo de união e é uma união que fortalece os negócios. Ou seja, você sabe, você vê assim ainda, ou os tempos que você está ausente de lá, você não sentiu mais isso. Como você vê Juruáia? Então vamos lá. Primeiro sobre essa, você vai ver que uma coisa vai levar a outra, né? Quando fala assim, tá, por que eu me tornei embaixador das competições? Não é só por uma questão de conhecimento, é também porque a partir do momento que eu resolvi me dedicar a isso como vida, como negócio, como empresa e tal, a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre o setor de confecção no Brasil. E aí eu fui estudar todas as particularidades de cada estado, de cada polo de confecção, de cada realidade, né, de cada realidade. Então assim, eu fui pessoalmente em todos os polos de confecção, fui entender profundamente o que cada um faz, quais são suas realidades, seus desafios, suas oportunidades e assim por diante. E aí dentro desse estudo a gente foi entendendo o que fez cada polo se tornar um polo. Né, o que foram as características, como começou, a gente enxergando tipo, volume de produção, tipo de produto, como que esses caras vendem, entendendo todo o modelo de negócio e a particularidade de cada um deles de forma individual. Porque pode falar assim, a confecção é tudo igual? Não é tudo igual. Não é tudo igual. Cada um tem um jeito de fazer. Pode ser a mesma linha, e tem suas particularidades. Tem suas particularidades. São distintas. São distintas. E aí, falando especificamente de Juruáia, eu como conheço bastante, apesar de ter um bom tempo que eu não vou lá, mas eu participei, para você ter uma ideia, da segunda Feira em Ju. Eu estava lá, na segunda Feira em Ju eu já estava lá. Gente, na segunda tá novinho assim, gente, olha como que tá bem, olha então, isso. E eu vi a transformação de Juruáia, porque eu convivi com Juruáia durante mais ou menos uns 4, 5 anos, que foi aqueles 4, 5 anos que ela deu aquela explosão, né, era uma coisa assim tão impressionante que você andava de Juruáia, era obra para todo lado. E ainda é, né? Ainda é. E era obra para todo lado, e o pessoal construindo loja, e fábricas crescendo e tal. Eu vi esse processo, eu vi a Feira em Ju do começo, eu vi, depois eu fui acompanhando toda essa evolução, eu fui acompanhando essa questão de ver marcas como a Osiúzi e tantas outras de lá da cidade que se tornaram marcas grandes e conhecidas nacionalmente e tudo mais. Só que aí eu entro num outro patamar, que é entender essas particularidades de cada polo. E eu vejo que cada polo de confecção, ele é o que é porque as pessoas se modelam umas às outras. Então, por exemplo, Polos são pessoas. São pessoas. Força, é garra das pessoas. São. E aí, quando eu olho hoje na questão Juruáia, eu vejo que assim, vocês têm características de produto que são muito particulares de vocês. Né? Então, assim, as pessoas meio que olham, pô, fulano está fazendo tal coisa, vou fazer também. Isso é bom, porque a régua de vocês é alta em termos de produto. Sim. Vocês sempre buscam fazer um produto muito sofisticado, um produto muito bom. E acho que ela cresceu porque existe essa concorrência. Porque existe essa concorrência, exatamente. Então, empresas como a Osiúzi, que estava sempre trazendo produtos novos e fazendo aqueles lançamentos maravilhosos, tal, e tipo, quem vem depois de você não quer ficar para trás, ele quer fazer, ou quer ficar no teu patamar, às vezes quer te passar porque tem você como referência, tal, não sei o que. Só que aí você tem ali tudo isso que eu vejo como uma questão muito maravilhosa. Só que aí vocês começaram a também enfrentar alguns desafios. Sim. Como, por exemplo, o desafio da mão de obra.
E aí, o fato de a Juruáia crescer numa proporção tão rápida e tão grande que não tinha mais mão de obra em Juruáia. Não. E aí vocês começaram a buscar mão de obra nas cidades vizinhas, né? Monte Belo, Guaxupé e tal, em todas as cidades vizinhas vocês foram buscando mão de obra. Só que ao mesmo tempo que vocês vão buscando mão de obra, vocês vão transferindo know-how. Vocês vão fazendo transferência de know-how. Muitas que antes eram facções de costura, nessas outras cidades hoje também são marcas, que também concorrem com o Juruáia. Né? Os polos que se criaram ao redor de Juruáia, eu acompanhei o crescimento do polo de Nova Resende, de Monte Belo. A gente acompanhou de perto por causa da empresa estar lá. A gente acabou montando empresas lá para dar estrutura para o pessoal. É tudo baseado nisso, né? E é interessante que assim, o pessoal usa Juruáia como referência para sucesso. Fala assim, eu quero fazer igual o Juruáia porque tem sucesso. Né? E acabou que se criou essa quantidade de gente lá trabalhando e viraram vários polos ali na região. Mas Juruáia ainda é específico, é a referência e é específico. O que Juruáia faz, os outros não fazem. Portanto, eles trabalham de forma diferente. Eu sempre digo uma coisa, uma frase, que nem sei onde eu ouvi, sempre falo muito. As pessoas copiam o que você faz, mas não copiam o que você é. Exato. Você defende muito isso, né? Quantas pessoas querem ser você, né? Mas pode querer ser você, querer fazer o que você faz, mas você é você, né? Eu acho que Juruáia é Juruáia. E me preocupa, e o Eduardo, nós falamos, ele é muito sincero, eu quero que você seja mesmo, né? A gente quer trazer essa mensagem otimista, ao mesmo tempo realista, para a gente cuidar desse polo, né, Eduardo? Porque essa união deve acontecer sempre, esse pensamento coletivo deve ter sempre, as ações coletivas em prol do polo, porque eu sempre digo, se Juruáia estiver bem, se as empresas estiverem bem, tudo vai correr bem. Então tem que ter muito esse cuidado, que nós estamos atravessando um momento de mudança muito grande de comportamento, né? A gente tem que entender tudo isso, lidar com tudo isso, continuar produzindo, vendendo, crescendo ou pelo menos mantendo, não é, Eduardo? Sim, eu quero enriquecer o que você está falando, Rosana, até para dar já uma pergunta para o Eduardo. O que eu noto muito, Eduardo, nos empresários hoje em dia, lá da nossa região, é o que praticamente todos os empresários do Brasil, independente do que faz, está passando, que é medo. Né? Mas eu tenho levado isso para o pessoal, explicando que outros lugares que eu tenho visitado têm transformado medo em energia. Porque a gente sabe que o que está acontecendo não vai mudar brevemente, mas a gente consegue fazer um movimento para melhorar. O Juruáia, a gente nota que, por um lado, as pessoas estão um pouco acanhadas quanto a investir mais, destacar mais a marca, realmente voltar a destacar a cidade. Não está parado, o pessoal ainda está fazendo, a Rosana ainda faz, o pessoal ainda faz. Mas, no geral, tem muita pessoa que às vezes até tenta puxar para trás. Né? Porque está ruim, então a gente não adianta nada a gente testar coisa nova, porque não vai melhorar. Porque fulano já testou e não deu certo, ciclano já testou. Mas eu estava falando com a Rosana dentro do carro hoje. Mas não quer dizer que só porque as pessoas testaram e deu errado, que comigo vai dar errado. E não existe certo ou errado, né, Eduardo? Não existe. A gente estava falando sobre consultoria hoje cedo, que ela falou que às vezes tinha alguns consultores que ela batia de frente com ele, porque falava, não, eu cheguei aqui até hoje fazendo desse jeito e deu certo. Então como que você vai julgar uma empresária de sucesso que deu certo até naquele momento? E ainda vai continuar. Talvez não vai atingir muito da intuição, né? às vezes não vai atingir os resultados do começo, mas vai atingir resultados bons ainda, né? É como que você enxerga Isso. Vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que observar é o seguinte. Esse futuro, né, de Juruáia. Sim. Visão. O polo, ele só existe, primeiro, porque nasceu o espírito do empreendedorismo e aí as pessoas começaram a produzir e começou a ter cliente para comprar. Exatamente. E aí a base foi através disso que foi tendo todo o crescimento. A forma de vender, ela vem mudando constantemente. E aí a gente não pode criar aquela mentalidade de que, mas aqui era tão bom, antigamente o cliente vinha, antigamente vinha mais gente aqui, e não sei o que tem. E aí é muito do que eu estou fazendo para disputar melhor o mercado de vendas. Porque, assim como eu disse na minha fala anterior, há 15 anos atrás, compara a quantidade de confecções que tinham na região de vocês. Então você vê que a concorrência ela não cresceu só ali. A concorrência no segmento lingerie,
ela cresceu, lingerie, pijama, fitness, nem se fala, Deus me livre, fitness, agora parece que... Graças a Deus, Deus me livre, graças a Deus. Não, eu falo, Deus me livre assim, eu nunca vi tanta confecção fitness abrindo. Mas o setor deu E olhando pelo ponto de vista técnico que você está falando, não é tão simples você mudar uma fábrica de uma alta costura, por exemplo, uma alfaiataria para fitness, não, que é o que muita gente está fazendo. É. Muda todos os maquinários, todas as regulagens, o estilo de trabalhar. Né? Exato. E aí o que acontece? O jeito de vender impacta diretamente no jeito de produzir, impacta diretamente na estrutura do polo, impacta diretamente nisso. Então, eu vejo que a gente evoluiu muito em produto, tanto que quando a gente fala na questão do lingerie, Juruáia é uma referência nacional, tá? Só que a gente não evoluiu na forma de vender. A gente não evoluiu na forma de vender porque existe muito aquela questão de, espera pra gente vir. Aí eu falo porque eu tenho... Tem que acordar para novos canais. Né? Tem que acordar para novos canais. E aí quando eu falo a forma de vender, Eduardo, mas eu coloquei no e-commerce e não deu certo. Eduardo, eu coloquei no marketplace e não deu certo. Eu coloquei. Aí eu falo o seguinte, que eu coloco para todo mundo, o João já me conhece, eu falo, você não tem uma empresa, você tem duas. Uma é a empresa que produz, a outra é a empresa que vende. Se você não tivesse produção, você tivesse só que vender, se você não tivesse, você não tem produção, você tem só a empresa de vendas agora. Como que você está administrando a empresa de vendas? Aí quando a gente fala na empresa vendas, para eu vender eu preciso ter o que primeiro? Produto. Marketing. 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 Tô falando errado. Então, o marketing vem primeiro, traciona a venda que alimenta a minha produção. E aí, o que eu falo sobre essa questão do marketing? É muito mais fácil quando você está num polo, você promover um marketing em massa do que o marketing individual. Você, como CEO da Ozil, você sabe o quanto que o investimento em marketing para uma marca individual é pesado. Agora, se eu tenho marketing coletivo, ele se torna mais barato. E até por autoridade, né? Até por autoridade. O problema é que hoje eu faço marketing na questão do polo, pensando em atrair o cliente para ir lá. E a minha visão é diferente. Hoje eu tenho que fazer o marketing do polo para levar o polo até o cliente. Exatamente. Seja através de ter um próprio marketplace da cidade, seja através de ter ações em conjuntos digitais, seja através... Existem N formas de se fazer isso, né? Mas para isso tem que existir o quê? A conscientização das marcas todas que fazem parte do polo, de realmente fazer uma estrutura que traga esse resultado, tá? E a gente ter essa visão, porque, de novo, é a mesma coisa que falar assim, o Brás é conhecido por ter roupa o quê? Vamos lá, papo reto. Barato, né? Barato. Roupa barata. Pegou o nome. Mas tem muita marca maravilhosa no Brás e com produtos de altíssimo valor agregado. Só que quando as pessoas falam, Brás já vincula com barato. É igual o Paraguai, né? Aí vamos lá, Bom Retiro. Bom Retiro é conhecido pelo quê? Roupa mais sofisticada. Roupa sofisticada, roupa mais cara. Só que no Bom Retiro também tem as sofisticadas, mas também tem o barato. O que eu quero dizer com isso? Todo polo, seja um bairro e tal, ele pega uma fama. Né? E aí ele passa a ser conhecido como aquilo. Tem polo que você vai e fala assim, não, aqui o polo é conhecido porque a roupa é barata. Tem lugar que você chega, aqui a roupa é cara. Tem lugar que você chega, aqui é conhecido por tal coisa. E é normal. Aí eu tenho que entender a primeira coisa. Juruá é conhecido pela lingerie. Juruá é conhecido por lingerie, é conhecido pelo lingerie pela linha sensual, é conhecido pelo lingerie que é a linha mais sofisticada, tal, não sei o que tem. Só que tem um adendo. Ele também é conhecido por ser barato ou caro? Caro. Ponto. E aí muitas vezes vocês estão se comunicando com o perfil de público errado, por não entenderem como que o polo é conhecido. Se o polo é conhecido por ter um produto sofisticado, um produto sensual e um produto não é caro, é um produto de valor agregado, eu tenho que saber me comunicar com o público que entende o valor desse produto. Mas
Eu acho que a gente comunica, eu acho que a gente está bem, porque nós vendemos atacado. Sim, sim. E esse atacado sabe qual que é o público dele também e compra da gente. Eu acho que sim, fica a dica de você explorar mais canais. Sim. Né? Porque tem o varejo aí forte que a gente sempre deixou e que eu estou vendo as grandes marcas atentas a isso, né? Querendo ir direto ao cliente. E a gente, claro, não vai concorrer com os nossos clientes, mas também aproximar mais esse varejo até para ajudar os nossos clientes, né, Eduardo? Sim. Porque você falou, são empresas distintas, produção e venda. Eu digo ainda que a terceira, que é o varejo, é outra empresa, é outra cabeça, é muito distinta. Não sei se você concorda comigo. Concordo 100%, porque todo modelo de venda, ele também é um modelo de gestão totalmente diferente. Atacado é uma coisa, varejo é outra, online é outra. E aí, pegando esse gancho... Tem o online, né? O varejo e varejo online. Varejo online. Juruáia, desde quando eu acompanho vocês lá, a gente nota que assim, a qualidade lá prevalecia durante muito tempo. Sim. E junto com isso vinha preço. Não tem como. Se você quer um produto de qualidade, matéria boa, vai ter preço. Aí, no decorrer do caminho, eu acho que algumas pessoas foram deixando isso mais de lado. Aí, algumas empresas, que, por exemplo, dá para fazer esse marketing massa que você falou, algumas empresas ainda respeitam isso. Mas algumas outras empresas não estão preocupadas muito com isso mais, eles querem vender. Aí que vem uma questão referente a isso que você falou. Como que você dita que Juruáia tem preço bom, o produto é bom, porque ainda tem muita gente lá na rua que vende produto. É o que você falou, não é questão de ser caro ou barato, é valores agregados. Sim. Tem produto que tem um valor agregado que ele vai ser mais barato e tem outro que tem coisas, componentes ali dentro, matéria-prima que vai deixar ele mais caro. Então aí tem um desafio, porque empresas ali igual a Rosana, Oziuzi e outras empresas, que são empresas que se destacam mais na cidade e vendem mais, essas entregam com muita qualidade e muito valor. Nós temos hoje a Oziuzi Formen também, Eduardo, que eu você vi. conhece, Bacana lá demais. pessoalmente. Nossa, tá um sucesso também. Cícero vai estar aqui amanhã no MBA. Eu estou à frente de um grupo de negócios, não sei se é do seu tempo, a Toque Brasil. Não, esse veio Deve depois. ser não. É uma central de negócios que eu estou à frente dela. Existe a Ciju, existe a Central, é um grupo menor, bem unido também. E eu realmente tenho alertado muito o pessoal, a gente está montando o e-commerce do grupo também, porque a gente tem que conhecer, entender e explorar muito esse canal de varejo online, né? Mas enfim, a sua preocupação maior com o Juruáia seria o marketing, então? Sim, é fazer um realinhamento sobre a questão, né, de resgatar essa parte, né, do nosso perfil de cliente, da gente ter ali a questão dos objetivos, porque existe essa fase onde o mercado, eu vejo muito isso, o mercado como um todo, tá, da confecção, ele não respeita mais a cadeia. E isso é um problema sério. O que é respeitar a cadeia? Antigamente a fiação vendia o fio para a tecelagem fazia o fio, vendia para a confecção de atacado, a confecção de atacado produzia roupa, vendia para o lojista e o lojista vendia para o varejo. Hoje o cara da fiação quer vender direto para a confecção, aí ele pula o cara da etapa que era do têxtil, aí o cara do têxtil para não perder share de mercado, não perder espaço, ele já quer vender direto para o varejo, ele quer criar marca, ele quer ser o quê? Aí antes o cara que vendia só atacado, hoje ele quer vender atacado, mas ele fala, não, mas eu vou criar o varejo porque eu não vou concorrer com o meu cliente, porque eu vou vender mais caro. Não, você vai concorrer com o seu cliente, você vai concorrer, não tem como. Aí tipo, mas eu também vou vender assim, mas e se eu fizer tal coisa? E aí virou essa salada toda do mercado. Então o que eu falo mas é uma visão presente e futura, viu, Eduardo? Não tem como não ser assim, sabe? Eu concordo até certo ponto, né? Porque sim, existe a cultura do que o intermediário vai deixar de existir. Então você vai ter que ter uma construção de ecossistema para que você atenda o teu sistema como um todo. Só que falar sobre isso na teoria é lindo, na prática é muito diferente. É muito distinto, é planejamento. É um UFC, é um processo, né? Exige uma maturidade empresarial muito grande. Sim. Exige uma maturidade empresarial muito grande e isso é uma coisa que é uma construção que se leva muito tempo para se fazer. Né? Então, falar sobre a construção de um ecossistema, você ter a sua marca, você ser omnichannel, você ter multicanalidade de distribuição, você ter isso, exige muita mão de obra,
exige investimento, exige uma série de fatores. E que oportunidade você acha que a gente não está aproveitando? Porque você sabe de Juruáia, que é um perfil de pessoas bastante empreendedoras, de garra. Cidade de Juruáia tão pequena, não acessível, né? Se a gente, eu sempre digo, se a gente fosse pedir um business plan para um investimento, Eles iam falar, de casa é louco, investir em Juruáia. E a gente acreditou, a gente investiu E mostrou que está dando mostrou certo, que quando né? você acredita, você tem garra, você faz, você tem um sonho, você corre atrás, não importa onde você estiver. Eu falo direto, negócio bom é que você acredita e dedica. E só acreditar é sonho, e dedicar é as ações. É a coragem, né? Vencer o medo, não deixar o medo paralisar. Mas eu ainda me cobro muito, enquanto Rosana, enquanto Osiusa, enquanto Juruáia, que a gente ainda está deixando de ir na mesa. E tem mais oportunidade aí para a gente aproveitar. Você vê alguma oportunidade que a gente não está aproveitando? Você quer dar uma dica para nós? Dica de ouro, gente, milhões. Vamos lá. Ouvir. Primeiro a gente tem que olhar e falar assim, se eu for esperar que todo mundo compre uma ideia, a ideia vai morrer antes de nascer. Exatamente. Então eu vejo que o exemplo arrasta. E assim como vocês têm um grupo, que é um grupo mais unido e com os mesmos objetivos, comecem por vocês. E ali o começar por vocês vamos fazer uma estrutura aqui. Vamos fazer um benchmark, olhando todas as marcas de lingerie do nosso segmento que estão fazendo algo de diferente e vamos analisar os resultados deles, para você fazer um comparativo entre o que essas marcas estão fazendo e o que vocês não estão fazendo. Exatamente. Primeiro ponto, eu ia olhar por isso daí. Segundo ponto, eu ia olhar pela questão de falar assim, vamos criar um branding do grupo, porque hoje narrativa e storytelling vem primeiro do que quando você vai falar em ações de marketing ou de vendas. Primeiro eu crio a narrativa e storytelling em cima disso. Então, primeiro, eu vou fazer um benchmark do mercado. Segundo, eu vou criar, então, um storytelling, uma narrativa para falar, então, quais vão ser os diferenciais que nós vamos atacar, o que nós vamos colocar de proposta de valor para o mercado e como que nós vamos apresentar esta nova, porque se não for novo, se eu for falar a mesma coisa, é um disco riscado, não vai convencer ninguém. Eu tenho que realmente ter um discurso novo. E esse discurso novo a gente procura muito dentro daquilo que já tem coisas acontecendo no mercado e eu trago isso para dentro da minha realidade e eu multiplico isso. Aí eu vou pegar e falar assim, beleza, fizemos uma análise de mercado, estudamos o que todas as marcas do nosso segmento que estão bem sucedidas estão fazendo, comparamos com oportunidades, porque, cara, olha isso, eles estão fazendo um monte de coisa que talvez a gente não esteja fazendo, ou nós não estamos fazendo como eles. Então vamos agora olhar aqui uma análise SWOT breve aqui e criar um planinho de ação para a gente poder então começar a fazer então do jeito que vai gerar um resultado diferente. Porque fazer a mesma coisa e não está dando resultado significa que você está multiplicando o erro. Exatamente. Né? Eu falo, cara, você está fazendo uma coisa, está dando resultado? Não, você está só multiplicando o errado. E agora vamos fazer de outra forma para ter resultado diferente. No outro momento, eu ia olhar para tudo isso e falar assim, tá, consumidor tem? Claro que tem. Olha a questão da economia em si. Nós estamos com um crescimento de 2,9%, uma taxa de desemprego baixa, não estou falando de questões políticas aqui, pelo amor de Deus, estou falando de dados econômicos. Tá? Então, uma taxa de desemprego baixa, você tem ali fatores como crescimentos de empresas, e eu falo que um termômetro muito grande, basta você olhar, falar assim, o varejo está ruim, as coisas estão ruins, pera lá. As ações da Renner cresceram 48% no primeiro semestre, C&A 27%, Riachuelo 23%. Aí vamos lá, expectativa de crescimento para o setor do varejo como um todo, tá? Varejo como um todo, porém vestuário, deixando bem claro. Previsão de crescimento do vestuário para 2024, 18%. Previsão de crescimento do vestuário. Olha que número bacana, gente. Isso, pra quem tá meio assim, desanimado. você quer puxar esse dado? Entra no Empresômetro, que é uma das maiores referências de dados de análise de mercado. Empresômetro, eles têm uma base de dados que é linkada com a Receita Federal, eles têm inteligência artificial, tem tudo, e eles lançam as projeções de crescimento. E aí você olha, por exemplo, você quer sentir o termômetro para saber se o mercado da têxtil, confecção, como que ele está, você olha para a indústria têxtil em primeiro lugar. Porque você está vendo as fábricas de tecido fecharem? Não. Todas com crescimento,
todas com Entrega 90 entrega dias, 90 dias, dificuldade, tal. né? Então, qual que é a lição que você tira disso? A lição que eu tiro disso é, tem muito mais gente produzindo e vendendo. É essa a lição que eu tenho que tirar disso daí. Então, pera lá, o varejo está crescendo, a indústria têxtil está crescendo, tudo está crescendo e eu não estou crescendo, o problema está onde? Em mim. O problema está em mim. E pensando nisso que você está falando, é que quando você começa um negócio novo, o Juruá já está aí 30 anos no mercado, né? A Rosana já está. Quando você começa um negócio novo, tem muita gente abrindo um negócio novo. Sim. Então a energia de quando você abre um negócio novo é muito melhor. O que der de errado, você vai dar risada. Agora, quando você está mais tempo no mercado, qualquer coisa que dá de errado, você desanima. Então você tem empresas que estão crescendo, pegando fatia sua do mercado. Você está deixando o teu cliente ir para o seu concorrente. Eu falo isso muito para os meus irmãos lá nas empresas. Eu falo, olha, não deixa o nosso cliente ir para o concorrente. Porque tem gente criando coisa nova. Então a gente está acostumado com o nosso cliente ali, faz o atendimento para ele, legal, bacana. Mas às vezes você dá um vacilo porque não criou uma coisa nova para ele pimpa para o seu concorrente. Chegou lá no teu concorrente está esperando um cliente novo. Você vai atender o cliente novo, na maioria das vezes, muito melhor do que o que você já tem. Exato. Você quer ele para você. Inovações, gente, o que vocês... Eu estava os esperando dois- essa pergunta, O que vocês vão falar? Eu quero fazer uma pergunta boa para Qual ele. vai Ele ser gosta. as sugestões de inovações, tecnologias? Então, eu vou Dos dois. vincular a minha resposta rapidinho. Eu vou vincular a minha resposta sobre inovação, mas ao mesmo tempo casando com a primeira que foi falando sobre oportunidades. Hoje vocês estão com problema de mão de obra na cidade? Então vamos lá. Mas a gente está olhando para a mão de obra para que ângulo? Eu estou olhando para a mão de obra na parte da produção ou na parte da venda? Mão de obra dos dois. Dos dois. Hoje, Eduardo, está mais difícil de conseguir costureira do que uma vendedora. Então, vamos lá. Quando você chegou num ponto interessante, falando sobre inovação e oportunidade. A escolinha de costura existe há quanto tempo? Há muito tempo. A escolinha de costura está lá. Não tem escola de costura atualmente. Nós ensinamos dentro das próprias fábricas. Treinamos dentro Das próprias fábricas. Que é o que a maioria das costureiras aprenderam. É um projeto que a gente quer. Aí agora falando voltar sobre inovação, oportunidade e tal, eu tenho jovens ali que talvez não querem ir para o lado da costura, que não querem ir, por isso você falou, é mais fácil contratar uma vendedora do que uma costureira. Só que aí quando eu falo, eu estou treinando vendedor, ok, mas ali dentro de Juruáia eu tenho, falando de inovação, tá? Eu tenho ali uma escolinha para falar sobre marketing digital, sobre gestão de tráfego, sobre gestão de e-commerce, então é uma oportunidade e uma inovação. É oportunidade e inovação. Tá? Podemos fazer, então, nem que for via Top Brasil somente, nós sim. vamos fazer. Então, eu vejo que fala assim, a inovação, primeiro eu vou trazer a inovação, porque a inovação na área da venda, na área comercial, tá? Porque a gente vai falar da inovação na parte de produção. Se eu colocar, beleza, vamos fazer toda uma transformação aqui na nossa indústria para aumentar a produção, qualidade e tal, e a venda, cadê? Então vamos lá, eu tenho que trazer inovação para o chão de fábrica, eu tenho que trazer inovação, só que eu tenho que começar pela inovação ali, ó, por quê? No sentido de profissionalizar mais cada setor, né? Sim, então eu falo assim, ó, o que vem primeiro? Vamos lá, isso aqui é polêmico, né? O que vem Ovo primeiro? a galinha. É o ovo a galinha, o que vem primeiro, o produto ou a venda? A ordem seria o produto, né? Mas a gente acaba fazendo uma programação via resultado de venda. Exato. Então a venda vem primeiro. Então nós vamos falar de inovação em dois momentos diferentes. Para que eu também possa investir mais e inovar mais a minha estrutura fabril, eu tenho que inovar o comercial, até porque a velocidade da venda hoje, em termos de ferramentas não só de IA, logísticas, marketplaces e etc., um monte de fatores, a velocidade, eu costumo dizer que a venda está na era digital e a produção está na era industrial. Produção ainda está na era industrial e venda está na era digital. Então a velocidade da venda, da transformação na forma de vender, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Porque demanda tudo isso. Demanda tudo isso. E aí eu tenho que trazer isso para uma realidade, num contexto do polo de Juruáia, eu tenho que falar assim, cara, pera lá,
vamos andar com os dois projetos ao mesmo tempo de inovação? Um projeto na parte fabril, na parte produção, mas eu tenho que ter um projeto na área marketing, vendas e tudo mais. E ali então o que eu faria é começar a estruturar ali, falar assim, tá, marketing digital, estrutura de e-commerce, tráfego, trazer curso de ferramentas de IA e tal. Então eu começaria... Análise de DRI, análise de venda, análise dos clientes. Hoje tem que profissionalizar cada vez mais esse olhar para o produto e para o cliente, né? Exato. Sobre o cliente, né? Sobre o cliente. Você tem que tomar um pouco de cuidado também com a quantidade de ferramentas que você traz também, né? Sim. Não, tem muita gente que às vezes vai comprando ferramentas, e às vezes daqui a pouco... Eu conheço um monte de gente aí que está falando de inteligência artificial, não aprendeu nem a usar a inteligência artificial. Ele quer usar a artificial. Então, assim, aí às vezes a pessoa vê um cara falando alguma coisa na internet, alguma coisa, traz um sistema caríssimo, mas ele nem alimenta o sistema. Então, assim, resumindo essa parte da inovação e olhando para o lado da oportunidade, tragam a inovação, olhando para esse viés de marketing e vendas dentro do polo, tá? Que isso é uma grande oportunidade. Falar sobre a inovação para a indústria. Toda máquina de automação, eu falo para todo mundo, eu falo assim, cara, toda vez que eu invisto numa máquina de automação, não sou eu que estou investindo, é ela que está se pagando. Se eu tenho produção para manter essa máquina, ela se paga. E ela melhora meu processo de qualidade, ela me gera mais recurso de mão de obra, enfim. Eu falo, toda a automação, só que culturalmente falando, não só falando da questão ali de Juruáia, mas é uma questão cultural no setor da confecção. Às vezes a pessoa começa a ganhar um dinheiro na confecção, ela fala assim, vou pagar 200 mil numa máquina ou eu vou trocar a minha Hilux? Não, eu vou trocar a Hilux. Cara, mas essa máquina, você vai investir 200 mil agora, daqui 3 anos ela vai te comprar duas. E você vai ficar com ela. Mas eu vou ter que ficar mais 2 anos andando com o carro velho? Não. Eu vou pro carro novo. Não estou falando que isso é uma regra, tá? Mas eu vejo isso constantemente acontecendo. E aí, assim, o cara acaba de trocar o carro. O carro vai comprar a máquina, né? Exato. Aí muitas vezes o cara troca o carro, aí ele olha para casa e fala assim, mas o carro novo com essa fachada aqui não está combinando não, tem que reformar a fachada agora. Só que quem está pagando tudo isso? O boleto do carro, da reforma da casa, não sei o que, tem a confecção. E aí uma coisa que eu sempre pergunto eu falo, qual que é o PIB da tua confecção? Produto Interno Bruto dela. Quanto que o PIB da tua confecção cresceu esse ano? Quanto que você investiu no crescimento? Não estou falando de mercado, não é mercado, quanto você vendeu a mais, não. Produto Interno Bruto. Quanto que você investiu esse ano em máquina, tecnologia, equipamento, tal, não sei o tempo. Por quê? Se o meu PIB da minha confecção, né, não estiver crescendo, o meu mercado, é óbvio, o meu mercado não cresce. Vai estagnar, né? Vai estagnar. Quando você fala no PIB de qualquer país, é o quanto ele gera de riqueza. Né? E aí eu falo, para a tua confecção gerar riqueza, ela tem que ser rica. E eu sempre brinco, eu falo, confecção rica, dono rico. Confecção pobre, dono pobre. E a pobreza e a riqueza não tem a ver com saldo bancário. A pobreza e a riqueza tem a ver com mentalidade. Porque eu conheço confecções que às vezes são sucateadas, mas o dono tem uma Land Rover, ele tem uma casa bonita, só que eu vejo que ele tem uma mentalidade pobre. A mentalidade dele é pobre. Porque ele não investe naquilo que é quem deu tudo para ele. E aí eu entro num outro fator. Confecção dá e confecção tira. Ela te dá. Se você não cuidar, uma hora ela vai te tirar. Isso é sério, repete, Eduardo. Isso é muito sério, olha pra lá e fala essa frase. A confecção dá, uma hora ela vai te cobrar. E se você não tiver para pagar, ela vai te tirar. Aí é quando entra aquela fase que o cara tem... qualquer empresa, né? Qualquer empresa. E aí, assim, aí o cara tem que vender o carrão dele, só que o ego vai ficar ferido. Né? Aí muitas vezes ele vai vender um terreno, às vezes ele vai vender, só que aí já é tarde demais. Porque às vezes eu vejo muitas vezes o cara colocar e pegar um dinheiro, devolver o dinheiro para a confecção, só que aí a confecção fala, agora já é tarde. Ele não tem nem força para retomar o negócio dele mais, porque o ego dele está ferido. E ele acaba caindo nas ideias na cabeça dele que às vezes ele se levanta.
E isso no ramo de maquinário que você está falando, só esticando o que você está falando um pouquinho, é muito comum. Paraguaçu, quando começou a galera comprar máquina automática, principalmente a via do terno, demorou para entrar a máquina automática lá. Hoje você não monta uma fábrica de terno mais em Paraguaçu sem máquina automática. Você não monta. Você pode ter. É muito ligado à tecnologia. É tecnologia, total. Maquinário. Tecnologia aqui que a gente otimiza tempo, né? Você ganha qualidade, padrão. Melhoria, padronização de produto. Sim. Então, inovação é muito ligado realmente à tecnologia, né? Só que no início as pessoas. É normal. Eu vou dar um exemplo simples aqui rápido sobre drone. Quando o drone chegou em Juruáia, até foi um amigo meu que foi o primeiro a comprar drone de pulverização. Quando chegou, que eu cansei de ver lá no grupo de família, da família da minha esposa, que são cafeicultores e tal, era, pessoal, isso aí não vai funcionar. Não vai funcionar, não. Tem que ser ainda, tem que jogar na bomba postal e tal. Hoje a galera não joga mais, né, mesmo sem drone. A tecnologia é assim. Isso é muito bom, hein? Obrigado. Nossa, é muito bom. O Costurando Sucesso é uma empresa de consultoria? De consultoria, treinamento e mentoria voltado para o segmento de confecção. Ó, gente, olha, um pouco a gente está conversando, o que a gente acompanha, esse cara é bom. Esse cara tem que estar com o Juruáia, tem que estar com a gente, né? Amém. E agora, sustentabilidade. Como que essa crescente das empresas, como que as empresas podem ter mais essa preocupação, cuidar mais do ambiente? O que é a sugestão sua, de vocês? Ó, eu vejo que a questão de sustentabilidade ela é uma questão que ela tem parte de consciência e de cultura. Tá? A gente fala não existia muito, essa cultura, não né? existia. Muito bom, E aí quando você vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar tecidos sustentáveis, tal, que, cara, tem muitos projetos legais, tal, não sei o que tem. Só que aí tem um detalhe, como tudo é novo, tudo custa. E às vezes o cliente não está disposto a pagar, o que desincentiva o empresário a querer investir. Então eu falo que a sustentabilidade ela começa, pelo menos, fazendo a lição de casa bem feita, que é, cara, como você está fazendo com o resíduo do teu corte? Como você está fazendo? Porque não adianta, se eu estou jogando isso hoje para a natureza, uma hora a natureza vai me cobrar. Então, não é a gente falar na sustentabilidade lá olhando para a ponta e pensando no glamour da sustentabilidade e tal, porque se fosse assim, Zara, H&M, as grandes empresas do mundo, que hoje todas elas têm esse viés de sustentabilidade, entre parênteses, que elas estão mais preocupadas com o lucro. Mas é uma obrigação, Eduardo? Elas estão mais preocupadas com o lucro. A pressão vai vir com SG. Projeto 2030 aqui no Brasil. Na verdade, é muito marketing, né? Muito marketing. A pessoa querer se Muito posicionar como sustentável, né? Então, eu falo assim, ó, a sustentabilidade ela começa nas pequenas coisas dentro de uma confecção. Então, ela começa, eu ter essa preocupação, onde eu estou descartando meu lixo? Eu falo... Reaproveitamento, né? Vários fatores que muitas vezes a gente não está cuidando. Só que aí eu vejo marcas que vai lá, faz um marketing bonito, de sustentabilidade e tal, não sei o que tem. Só que aí, por exemplo, eu sei de marcas, não posso falar o nome aqui para não sofrer processo, por questão de compliance, mas eu conheço marcas famosas que pregam muito a questão da sustentabilidade, só que o aproveitamento de tecido dela é 60%. 40% é lixo. 40% é lixo. Aí tá, e é lixo mesmo, tá? Lixo mesmo. Não recicla. E aí, quando você olha isso, eu vejo confecções que eu chego, que está falando de marketing, sustentabilidade, tudo bonito, tal, e não tem uma cadeira decente para a costureira sentar, não tem uma tesoura lá. Você vai olhar a mesa de corte lá onde é feito o produto dela, é tudo assim, é tudo torta. Você vai olhar. Aí eu falo assim, cara, mas você está preocupado com sustentabilidade, mas a qualidade sustentável dos seus colaboradores, nem isso você está olhando. Mas você está querendo fazer um marketing bonito de sustentabilidade, então eu falo, sustentabilidade primeiro ela tem que começar nas pequenas coisas. Que aí você começa a mudar a cultura. Até no bem-estar do time. Isso também é sustentabilidade. Isso tudo entra como sustentabilidade. Então, eu vejo muitas... E é muito importante a gente falar de sustentabilidade, sim, porque a indústria têxtil é uma das maiores poluentes, a segunda maior poluidora do mundo. Uma hora essa conta vai chegar, e aí quando essa conta chegar, pode ser que venham coisas de cima para baixo e falem assim, ó, acabou, não vai mais poder produzir do jeito que vocês fazem, vai ter que mudar a regra do jogo total. Empresas grandes, como as grandes varejistas do Brasil, todas elas já estão sim preocupadas com esse viés de sustentabilidade e elas estão buscando formas cada vez mais com a sua cadeia produtiva de
buscar formas de trazer a sustentabilidade por questões da ESG. A ESG, que é o projeto que a partir de 2030, né, que a gente chama de projeto 2030, que ele vai trazer a questão da governança, a questão da sustentabilidade, a questão do como você está cuidando do sistema, meio ambiente, etc. Tal. E o ESG, hoje na Europa, eu viajo muito para lá, não a passeio, eu visito, eu tenho clientes hoje que eu atendo em Portugal, Itália, China, tal, e eu estou sempre em contato com esses meus clientes lá fora, e lá para eles isso já é uma realidade total. Tem fábricas que eu atendo em Portugal que, eles reaproveitam 100% de tudo, não, cara, um detalhe de linha é reaproveitado, a agulha da máquina que é quebrada é reaproveitado, tudo é 100% reciclado, eles comprovam tudo, eles geram selo de carbono, bacana, eles não sei o quê. Bacana, né? Já não aproveitar o bagaço, pode aproveitar tudo, né? Então, só que eles falam, Eduardo, a gente fez, não foi dinheiro que fez isso, foi mudar a nossa mentalidade. Ele falou, hoje eles provam por A mais B que todo esse projeto de reciclagem 100% se paga e gera lucro para a empresa, gera lucro, só que ele falou, foram 5 anos para mudar a nossa mentalidade de todos os colaboradores, arrumar os parceiros, tal, 5 anos de construção. Olha isso. Então não adianta falar de sustentabilidade se não falar de cultura primeiro. Tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. Exatamente. E nós já estamos alongando, estamos uma hora, olha só, está tão gostoso o papo e nós vamos aproveitar muito depois para mostrar cada partinha aos poucos, né, João, desse papo gostoso. E por inteligência artificial. 1h10. Inteligência artificial, ela ajuda nas empresas, nas confecções? Tudo é novo, como tudo que é novo, eu vejo que assim, cara, tudo é novo, e aí, ChatGPT, porque tem uma ferramenta que responde sozinho, tem não sei o que, então eu acho que primeiro, isso tira o foco. Isso tira o foco porque foco, né? eu tô sempre querendo achar o extraordinário, sendo que eu não estou nem fazendo o básico direito. E o que é o básico direito? Vamos lá. Ó a frase, eu estou querendo sempre achar o extraordinário, sem nem ao menos fazer o básico. Isso é forte. Muito, e é muito sério isso. Que, por exemplo, se eu mandar uma mensagem agora no WhatsApp da tua marca, eu vou ser atendido por quem? Por um robô ou por uma pessoa? Qual é o tempo de resposta? Se eu pegar e falar assim, tá, se eu fizer uma ligação, se eu bugo meu negócio, tá 100% corrigido, tudo bonitinho, com foto, tem reclamação sua no Reclame Aqui? Tem alguma reclamação sua no Procon? Como que você está fazendo hoje? O cliente que vem atrás de você pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer outra rede social, o tempo de resposta dele é um tempo imediato, sem ser por robô, com humanização, ou que seja com humanização, com robô, mas trazendo mais o lado humano, meu tempo de resposta, meus clientes estão satisfeitos comigo e tal. Então, eu posso falar que uma lista interminável de coisas básicas que, de certa forma, nós acabamos não sendo 100% nisso. Mas agora o meu foco é o quê? Mas tem uma ferramenta, que é essa ferramenta, não sei o quê. Aí uma coisa interessante, que aí falando sobre básico. Análise de DRE. Cara, você faz análise de DRE todos os meses? Básico, para você tomada de decisão, saber como é que está o URL. URL. Falando isso, eu fazia à mão. Eu me lembro de ficar até 2 horas da manhã fazendo à mão o meu DRE. Hoje a gente tem reuniões mensais com o consultor, com o gerente, tudo. Mas como isso é um básico que não pode realmente deixar de existir, não é verdade? Aí que tá. Aí eu falo assim, cara, um fluxo projetado, uma visão contábil da tua empresa, que é básico. Você tem um fluxo projetado? Você faz análise de curva ABC de produto? Básico. Análise de curva ABC, produtos mais vendidos, cores mais vendidas, tecidos mais vendidos, modelagem mais vendida, não sei o que, tal, para você aumentar a tua margem de assertividade nos produtos. Cara, tem tanta coisa. Para nós que estamos sendo assistidos para muitos clientes que revendem, não produzem, só revendem. Você conhece o seu estoque? Você sabe o que está vendendo mais? O que seu cliente procurou e não tinha? E não tinha. Né? Olhar realmente para o negócio. Aí que tá. Então, voltando aqui, você vê que é tanta coisa que já está ali há muito tempo, tudo isso que nós estamos falando, que é o básico, que é o básico, e eu não estou fazendo o básico, por quê? Porque eu estou preocupado com uma inteligência artificial que vai no seu tempo. De novo, a inteligência artificial, ela vai ajudar.
A inteligência artificial no setor de desenvolvimento de produto vai ajudar? Demais, demais, só que aí entra uma questão, maturidade, não é para toda a confecção. Tanto é que você tem ferramentas incríveis como o ISA da Audacious, o Flow 3D e entre outras, né, que já estão no Brasil em torno de 3 a 4 anos e que se você for olhar, tá, quantos por cento das confecções usam isso? Menos de 1%. Menos de 1%. E eles não usam porque não tem dinheiro, porque não, por causa da cultura. Como que eu vou fazer um desenvolvimento de produto sem ver uma peça piloto? Cultura nossa, não dá certo, tem que ter piloto. Aí fala assim, análise, aí você vai falar assim, ó, vamos colocar análise de dados no setor de desenvolvimento, baseado com inteligência artificial, mas toda hora vai vir alguém com um palpite diferente, mas dá para encaixar esse modelo, mas não está na programação, mas dá para encaixar, porque tem cliente pedindo, não sei o quê, aí daqui a pouco vem a pressão do comercial e tal, aí a análise de dados já foi pro saco, aí ninguém respeita mais, tal, você tem, e aí a diferença, né? Tem confecções que eu visito, por exemplo, na Itália, não existe setor de pilotagem. Presta atenção, não existe pilotagem nem modelagem, não existe. É tudo computador. Não existe PCB. Funciona. Eu estou falando das confecções. Não. Eu estou falando de confecções que fazem Gucci, Balenciaga, Burberry, Hermès, Louis Vuitton, tal. Eu visito essas fábricas e você chega nos setores de desenvolvimento e fala, não é possível. É possível, tá lá. Eu tenho vários vídeos meus que eu já até postei várias vezes, eu mostrando o que é um setor de desenvolvimento. Tem fábricas que eu visito lá fora que não existe PCB. Como assim não tem PCB, Eduardo? Não, o comercial, olha que louco isso. O comercial é o PCB. Quem faz todo o planejamento de produto, quem dispara tudo é o PCB, é o comercial. O comercial é PCB. Olha que louco isso. É um sonho, né? É um sonho. Não é sonho, é quebra de paradigma. É quebra de paradigma. Tem muito disso. A nossa programação é feita pela gerente mesmo. Programação de produto, de planejamento de produto é feito pela gerente de venda. Porque acho que quem está ali com a mão na massa enxerga muito mais essas demandas. Claro, tem estudo de números, que está como de estoque, tudo. Mas eu acredito muito nisso. E aí, pegando o... Bacana, sabe, você falar isso. Porque sim, reforçou. Você faz, e aí, para finalizar essa parte, fala assim, eu pergunto muito para a maioria das confecções que eu visito, eu falo, por que você faz do jeito que você faz? Por que você vende do jeito que você vende? Porque tem um monte de jeito diferente de vender. Quem disse que o teu jeito de produzir é o melhor? Não, mas eu tenho um bom custo-minuto. Ok, você tem um ótimo custo-minuto, você tem um ótimo tempo padrão seu, é muito bom, tá, mas por que você faz esse jeito? Você já foi olhar se existe um outro jeito de fazer? A gente vai se moldando as nossas paradigmas, e eu falo uma coisa para todo mundo. Toda confecção, ela é a cabeça do dono. É a cabeça dele. Você faz as escolhas fazem você. Fazem você. E quanto mais você repete aquilo, mais você fortalece que aquilo é o jeito certo de fazer. E está muito no ir na intuição também, né? Claro, baseado em números, de acreditar no que está fazendo, né? Sim. E eu até queria que você falasse para os jovens empreendedoras, jovens costureiros, vendedores, dá essa força, porque eu acho que onde ele está, ele tem que estar se sentindo bem, tem que estar se sentindo produtivo e ser feliz. E eu vejo assim, quantos lugares que você passou, tudo te ajudou, tudo te trouxe até aqui, e é por aí o caminho, não é verdade? O que você fala assim para essa pessoa, essa moçada que está com um comportamento de consumo diferente, que está pensando mais em ser do que ter, que é bacana, mas é meio difícil ser também, sem ter um pouco, né? Não sei se você já pensou sobre isso, mas é uma reflexão que eu tenho feito muito, e eu penso que é passageiro, alguns dizem que não sei o que é a tua visão sobre isso, ser e ter. Entre você e ter, então eu falo assim, para você ter, primeiro você tem que ser. E aí eu fiz um resumo logo no começo aqui do podcast, e eu falei assim, como que um cara que não sabia nada de confecção e entrou como auxiliar de corte, ajudante geral, em 2 anos e meio se tornou o gerente geral da confecção. Porque a minha visão era, qualquer coisa que eu fizer, eu vou fazer da melhor forma possível. E eu falo para todo mundo, eu aprendi a ser dono de empresa cuidando da empresa dos outros.
eu aprendi a ser dono, então eu falava assim, tá, eu estou no setor de corte, eu vou ser o melhor funcionário do setor de corte. Aí o que aconteceu? O dono olhou e falou, cara, leva esse cara para outro setor, porque o cara é bom pra caramba. Que você faz ao mundo todo quem você é. Aí fui para outro setor, do outro setor falou, cara, esse cara tem capacidade para tocar 2 departamentos, porque em meio período dele ele já resolveu tudo aqui, já coloca mais responsabilidade para ele. E eu venho falando muito sobre isso, que o que eu tenho hoje em resultados, tanto resultados financeiros, qualquer coisa na minha vida, para eu chegar nos resultados que eu tenho hoje, eu tive que me tornar a pessoa que tem esses resultados. Os resultados não vêm até a pessoa que não está preparada para carregar os resultados. E aí você se prepara como? Aonde você estiver hoje, não importa o que você faça. Cara, eu sou um auxiliar de corte, seja o melhor. E você tem que olhar e falar assim, eu sou o melhor auxiliar de corte, depois do auxiliar de corte, o que vem? Infestador. Então eu vou ser o melhor auxiliar para virar o melhor infestador. Agora eu sou o melhor infestador. O que vem depois do infestador? Corte. Então eu vou ser o melhor cortador. Só que eu não quero de repente ficar só no corte. O que tem depois de cortador? Tem gerente de produção, tem um PCP, tem um auxiliar de PCP. Vamos começar de baixo. Eu quero ser o melhor auxiliar de PCP. O que o PCP faz? Como que ele faz, aonde que ele estudou, que livro que ele leu, e não sei o que, tal, e busca. Só que tudo que eu fui fazendo, ele investe e fala assim, cara, ninguém vai investir em você se você não for o primeiro a investir em você. Você tem que ser o primeiro a acreditar, você tem que ser o primeiro a investir em você. Então, quando eu vejo essa questão assim de jovens, e não é só jovens não, às vezes pessoas já mais maduras, que falam que não tem oportunidade, ou que não sei o que, cara, ninguém vai te dar oportunidade. Eu falo isso, Eduardo, eu não tive oportunidade, eu fiz oportunidade e aproveito tudo que eu fiz de oportunidade. Isso, né? Você tem que aparecer para alguém te ver. Sim. Né? Você tem que se destacar. No mercado, principalmente, é assim. Mas é o que eu tenho falado pro pessoal. Para muita gente jovem, às vezes quando a gente vai jogar bola, eu falo pro pessoal, cara, tem tanta gente precisando de gente boa para poder ajudar. Tem. Né? É fácil de você sair de um costureiro e virar um gerente, ganhar um pouco mais, cuidar da empresa pro dono, às vezes poder ter uma folga, você vai ganhar mais. Só que as pessoas querem ter sem fazer. E a gente tem, no nosso time nós temos pessoas trabalhando com a gente há 28 anos, 29 anos, 20 anos. Então, tem pessoas assim ainda no mercado, só que elas não aparecem. Que faz tudo isso. E acho que fica aqui o alerta para os que estão começando, os que querem entrar no mercado de trabalho, que pensem isso, que façam seu nome onde você estiver, né? Que essa é a tua história, essa é a minha história. Eu acho que o João está novo ainda, né, João? Mas está nessa história também. Exatamente. O que vai acontecer na tua vida amanhã depende do que você vai fazer dela hoje. Né? Então, se eu hoje estou plantando, que é essa questão de falar assim, e às vezes eu conheço pessoas falando no mercado de trabalho que elas não são felizes onde elas trabalham e por isso elas acabam não se dedicando e acabam não entregando um resultado, né? Só que eu falo assim, olha, você pode estar numa empresa que não te valoriza, você pode estar numa empresa que as pessoas não olham para você, só que você tem que olhar para você. Exato. Porque sabe o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, eu estou num polo de confecção como o Juruá, e eu às vezes trabalho numa empresa que eu não me sinto feliz naquele meio de trabalho, mas eu estou lá fazendo o meu melhor, eu estou lá, você tem, cara, alguém vai comentar de você, alguém vai falar de você, alguém vai não sei o que, e é ali que você vai começar, aí vem a sorte. Exato. Aí fala assim, cara, que sorte que essa pessoa deu. De sorte, que sorte que essa pessoa deu. Não foi sorte, é porque ela preparou. Mesmo no ambiente que ela estava, ela procurou fazer o melhor que ela podia, nas condições que ela tinha, e ali por isso ela foi vista por outra pessoa. Outra pessoa enxergou ela no mercado. Lembrando de outros, eu tenho toda essa preocupação com o time, em formar o time, em ter esse carinho, essa gratidão ao todo o time. E espero que essas empresas também tenham essa parte humana, essa parte de preocupação, porque você falou tudo, as pessoas têm que estar realizadas e felizes onde elas estão. Né? Sim, até porque, só fechando e saindo um pouco desse contexto e indo para outro, mas hoje a gente tem que observar na visão empreendedora que
que as pessoas elas precisam de 2 salários. Um é o salário financeiro e o outro é o salário emocional. Exatamente. Se a pessoa pode estar ganhando quanto for, mas se ela não estiver emocionalmente bem paga, que é uma questão dela se sentir bem no ambiente de trabalho, e não estou falando de estrutura não, estou falando de ter um reconhecimento, de ter um feedback, sabe, dela se sentir pertencente àquilo, então essa pessoa não vai ficar com você. E aí a outra questão, eu falo muito isso, eu vejo a grande maioria dos confeccionistas reclamando que muito do problema são pessoas. E eu falo assim, se o problema é pessoa, contrata uma pessoa para cuidar de pessoas. E aí eu falo, quanto que você investe por ano em RH? Quanto que você investe por ano em RH? E RH não é DP. E endomarketing. E endomarketing. Eu falo, RH não é DP, que é fazer folha de pagamento. Eu estou falando o RH que faz contratação, retenção e motivação, que é o RH humanizado. Quanto você investe por ano nisso? Aí o cara fala, eu não invisto. Eu falo, tá, quanto que é o teu custo de absenteísmo? Quanto que é o teu custo de turnover? Quanto que é o teu custo? Isso você sabe? Turnover alto e não enxerga, né? Isso, ele não sabe qual que é o absenteísmo, ele não sabe qual que é o turnover, ele não sabe quanto... Aí, tipo, eu falo, tá, se você não colocou isso no papel, você não vai saber qual é o valor de um RH. E aí você pergunta para mim, fala assim, Eduardo, hoje, você vai começar hoje, recomeçar uma confecção do zero. Por onde você começaria? Óbvio, as questões de definir público, tipo de produto, tal, que você tem. Mas, beleza, comecei a minha estrutura. A primeira coisa que eu ia fazer é contratar uma pessoa para cuidar de pessoas. A minha primeira contratação ia ser essa. Eu tenho isso. Eu vou contratar uma pessoa para cuidar de pessoas. Realmente. Hoje tem muita informação que as pessoas estão coletando fora do trabalho. Muito e leva para dentro do trabalho, né? E os empresários não conseguem analisar isso por causa da correria do dia a dia. E é um ponto muito importante que você está tocando. Até colocar um pouco mais acima disso para você tentar resumir um pouco o que eu vou te perguntar. O mercado de confecção, eu sei que eu te sigo e você sempre está falando isso e eu passo isso adiante. Não é nem tanto, às vezes, pensando no meu negócio, nas máquinas de costura, mas é pensando porque o pessoal, eu quero que as pessoas desenvolvam e eu quero trazer mais tecnologia para o pessoal, porque é o que eu busco, inovação. O mercado de confecção, ele é muito rentável, ele é muito produtivo, né? É um mercado que vale a pena você investir. Estou certo no que eu estou falando? Super certo. Super. Só que aí que tá, por ele ser um mercado onde existe essa premissa que ele dá lucro, muito lucro, você tem muita gente se aventurando no mercado, porque a barreira de entrada no nosso setor é muito baixa. A barreira de entrada é baixa. Tanto que a gente tem 1/3 do nosso mercado é informal. 1/3 ainda está na informalidade, olhando a nível Brasil. Sim. Então eu tenho baixa barreira de entrada, uma visão e uma perspectiva de que se ganha muito dinheiro, porque todo mundo olha e fala, se eu gastar 10 eu vendo por 20, eu ganho 100% de lucro. Não é assim. E aí quando você olha polos de confecção, como no caso de Uruguai, e aí eu vejo pessoas próximas, como a Rosana, que ela tem um carro legal, ela tem um sítio, ela tem uma casa bonita, tal, não sei o que tem. Aí eu pego pessoas que conhecem ela e sabem que ela veio do zero, veio do nada. A pessoa se motiva por ela, se inspira nela, né? Mas ela fala, eu quero ser que nem a Rosana. Só que aí muitos não querem, ele fala, não, mas para ser igual a Rosana vai demorar muito. Só que ele viu um outro cara que faz 3 anos que começou, que está andando de Hilux. Só que não viu o tamanho do boleto. Tem pessoas que me perguntam quantos anos você tinha quando você começou, porque eu estou somando quanto tempo foi para você ter sucesso. E aí isso acaba motivando muita gente a entrar no mercado. Alguns polos de confecção, a gente tem um problema muito sério, que as pessoas elas começam a trabalhar e o tempo de permanência dos funcionários não dá 2 anos. Eles começam a trabalhar e já querem montar deles. Já querem montar deles. E começa a montar empresas E precoces, esse sem sucesso, o isso. dinheiro vem da noite pro dia. Da Não noite pro dia. processo, E né? é Não muito porque assim, tipo, eu conheço o João, cara, o João não tinha nada, agora ele tá andando carro Até as bom. startups tá têm um tempo, né? Tem. Ele tá andando carro bom, ele tá numa casa boa, tal, não sei o que, eu conheço o João, não tinha nada. Não, eu quero ser que nem ele. Mas o que ele faz? Faz roupa. Não é difícil fazer roupa não, é fácil. É isso mesmo que as pessoas pensam. Porque tem facção para tudo quanto é lado, tem gente transitando para tudo quanto é lado. Pessoas que às vezes nem têm escolaridade, pouquinho entrou ali, já destacou, ganhou. Mas aí é outra época, né, Eduardo? Se a gente for voltar aí a 15 anos atrás, 20 anos atrás, era muito diferente você montar um negócio. Tinha pouca informação. Então quem era mais ousado se destacava mais, era visto, ganhava Mas mais. ousadia tem que ser sempre, né? Hoje em dia você tem que ser ousado. Ousadia tem que ser Até no nome. Até no nome, exatamente. Começamos com ousadia, hoje, 30 anos.
E é interessante quando a gente vai falar da história, você começa a olhar para a história e ser muito grato a essa história. Fico convite aqui para você no dia 25 de outubro, no nosso aniversário, viu? Deixa, e depois eu quero gravar um podcast eu te entrevistando. Ai, eu quero ai, a história da 11 inteira. Olha, que bacana, muito prazer. Eu acho que a tua Tem história eu história. sei, Nossa. é muito inspiradora, eu acho que vai ajudar muita gente a... Eu te falei, mistura minha com o Oziuzi, com o Juruáia, e eu, Oziuzi, eu Rosana, eu Oziuzi, eu Toque Brasil. Acredito muito nesse futuro de promissor mesmo de Juruáia, que a gente tenha sempre essa garra, essa energia, esteja sempre em constante aprendizado, busca de informação, inspirando em pessoas que estão bem, que sabem o que estão fazendo, né, Eduardo? E para a gente não desistir, sempre na prática da ousadia, da resiliência e fazendo acontecer. E que Juruáia tenha sempre essa vontade, né, de buscar, acredito muito nesse empreendedorismo e seja brilhante. Eu acho que assim, é uma vontade minha como Rosana, como empresa e como cidade. Que lindo. Fica o convite mesmo, viu? Pra você estar lá com a gente. Aceito de coração. E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal de Juruáia, dizer que o que trouxe eles até onde eles estão foi o coletivo, não foi o Olha que individual. bacana, olha que bacana, gente. Que Juruáia só se tornou Juruáia porque existia um senso coletivo. E o polo morre a partir do momento que as pessoas começam a ser individualistas. Olha, gente. Então, assim, Prazer, gente. vocês não podem se ver como individualistas, como concorrentes, não, porque Juruáia é o que é, porque quando tudo começou existia um senso coletivo muito forte. Existe ainda, que não se perca, né? Não estou dizendo que ele se perdeu, mas eu estou dizendo que em algum momento ele pode se perder. Sim, sim. E o dia que Tem esse que cuidar, senso né? se perder, o polo deixa de existir. Olha que lindo, gente. Vai ser um corte só com essa fala do Eduardo, gente. Esse pensamento coletivo tem que continuar existindo. Tem que ser uma missão mesmo para a gente fazer Juruáia estar sempre em alta, sempre sendo brilhante, né, João? Bacana. Obrigada, querido. Eu que Nossa, agradeço. valeu demais, demais, demais. Que delícia, Sempre um prazer que delícia. estar Eu com bem você, delícia fazia estar com tempo que a você. gente não se via, agora eu não desgrudo mais você. Ah, que delícia, que boas falas, né? Obrigada, querido. Obrigada, Eu João. que agradeço, hein? Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Deixa eu encerrar ali, né? Quem vê Nossa, gente, aqui no Instagram? arrasaram. Vem cá, vem cá. Ah, Isso é? aí, O pessoal pessoal do Insta? O terminando. pessoal do Aí, ó. Insta tá aqui, né? Isso aí. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Obrigado quem participou. Um abraço. Nossa, gente, vocês arrasaram. Eu fiquei emocionada, de verdade. Muito legal. Eduardo, agora é só luta, né? É. 2 dias em cima do palco.